Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo que eu faço especialmente para você. E hoje a gente vai falar sobre um negócio chamado Você. Isso é um projeto que eu tenho, já tenho uma galera que está comigo, que me acompanha nesse projeto há algum tempo, e eu faço treinamento exclusivo para eles, e esse é um projeto que eu tenho que se chama um negócio chamado Você. E hoje nós falaremos sobre algumas coisas interessantes para empreendedores, né? Papo de empreendedor, liderança, né? Que eu sempre faço aqui no meu canal, falo sobre liderança, sobre vendas, sobre mindset, e hoje nós falaremos sobre negócio, né? Algum assunto relacionado a negócio. Então, sem mais delongas, com quem está o controle do seu negócio? Agora eu estou falando especialmente com você que já tem um negócio ou você que está analisando a possibilidade de ter um negócio. Não importa em que situação que você esteja, ou você já tem um negócio, seja grande, seja pequeno, está iniciando agora, está estudando, não interessa. O que você precisa de entender é que o controle do seu negócio tem que estar na sua mão. Porque se o empreendedor não tiver essa consciência de que o controle do negócio dele, da vida dele, tem que estar na mão dele, provavelmente ele não vai ter sucesso, você não vai ter sucesso, nós não teremos sucesso como empreendedores se nós não tivermos o controle do nosso negócio na nossa mão. Por quê? Porque você tem duas opções: ou você cria a sua própria vida. Você cria o seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio, você cria a sua renda, uma fonte de renda, ou as coisas simplesmente vão acontecer na sua vida. Eu já falei desse assunto outras vezes, e eu gosto, quando eu escuto essa frase, eu sempre lembro da música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Geralmente a pessoa que deixa as coisas acontecerem na vida dela, você pode observar que não tem os resultados que eu e você procura, não é verdade? Então entenda isso: o empreendedor, o negócio, a vida dele, o negócio dele tem que estar na mão dele. Você tem que entender que você vai nadar contra uma correnteza. Por que nadar contra uma correnteza? Porque começa desde lá de trás, do tipo de informação que os seus pais te passaram, os meus pais me passaram. Os meus pais, por exemplo, eles sempre me disseram: estuda, 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 tira boas notas e arruma um bom emprego. Para quê? Para alguém cuidar de você. É errado isso? Não estou falando que é errado. O que eu tô te dizendo é que se você quer empreender, se você quer ter um negócio próprio, e pensar dessa maneira, provavelmente você não vai conseguir lograr êxito, você provavelmente não vai ter sucesso na sua carreira como empreendedor. Então a ideia é o quê? O empreendedor, ele traz à existência aquilo que ainda não existe. Então você é remunerado para ajudar, para solucionar problemas das pessoas, criar situações, criar alternativas de solução de problemas. Então, ou você cria a sua vida, ou você deixa a vida levar. E como estamos falando, esse papo é entre empreendedores, então você não pode deixar a vida te levar. Você tem que trazer para você a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. E eu trouxe um exemplo, e me desculpa se você tem essa fé, né? Se você acredita em sorte, por exemplo, sorte e azar. Pessoalmente eu não acredito, mas eu também não estou aqui para falar disso. E também não quero dizer que está certo isso ou errado aquilo. Mas observe o comportamento de apostadores de loteria. Aqueles caras viciados. Eu acredito que você conhece, às vezes você tem seu tio, que é assim, às vezes até você pode ser uma pessoa que acredita em sorte, acredita em ser rico só se ganhar na loteria. Eu já escutei isso algumas vezes, e quando eu era mais novo eu acreditava que era a única alternativa para ser rico era se nascesse em lar rico, né, em uma família abastada, ou então se ganhasse na loteria. E essa crença me acompanhou por um tempo. Às vezes, se você observar, às vezes você no fundo pensa assim também. Você não acredita lá no fundo que você pode ser rico, você pode ser livre, você pode construir algo gigantesco
se não for dessas duas alternativas, ou ganhando na loteria ou nascendo em berço de ouro, né, como a gente fala. Mas se você for estudar a vida de vários, eu sugiro, eu digo que a maioria dos empreendedores bem-sucedidos, eles não nasceram em berço de ouro e muito menos ganharam em loteria. Exemplo disso é o Henry Ford. Eu estou fazendo uma série, eu tenho uma série, já gravei alguns vídeos que fala sobre Henry Ford. E estudando a biografia dele, você entende que ele teve que vencer a pobreza, a miséria, a ignorância, nasceu na roça e construiu o que construiu. Então, se você observar o comportamento de apostadores de loteria, geralmente eles não têm dinheiro. Geralmente eles são pessoas que acreditam que a vida está levando eles. Ah, se der certo, eu vou ganhar nessa semana, né? Mega Sena e tantas outras. Às vezes eu pego fila de lotérica e tem um caixa exclusivo. Eles não pegam fila, não sei se você já percebeu, não sei se você já observou isso. Eles têm um caixa exclusivo para jogo. Toda lotérica que eu vou, eu observo que tem um caixa exclusivo para jogo e eu vejo muita gente jogando ali. A maioria daquelas pessoas, elas acreditam na sorte, elas acreditam que se elas ganharem na loteria, elas vão serem ricas para sempre, porque o dinheiro nunca acaba. Geralmente, essa é a mentalidade. Eu te falo isso porque quando eu pensava assim, eu acreditava dessa forma. Porque as contas são muito interessantes. Esses prêmios de Mega Sena, por exemplo, às vezes eu escuto matérias falando, aí os matemáticos, os economistas fazem conta, se você pegar esse dinheiro e deixar na poupança, você vai render tanto. É muita grana, eu escuto falar de tantos automóveis 0 quilômetros por mês, enfim. Mas o que acontece na maioria das vezes é que essas pessoas, elas perdem a fortuna que elas ganharam em tempo recorde. Tanto é que existem programas, né, que falam o porquê e mostra a vida de várias pessoas que ganharam muito dinheiro nessas loterias e 2 anos depois estão de volta, ou às vezes até pior, numa situação financeira até pior do que a que quando ele ganhou na loteria. Então, esse comportamento desses apostadores de loteria diz muito sobre ou você deixa a vida te levar, ou você constrói o que você quer construir. Nesse caso aqui, nesse vídeo aqui, eu estou falando para empreendedores, então você constrói um empreendimento, mas primeiramente aqui, você enriquece a sua mente, você entende que você precisa de construir e você começa a procurar habilidades. Você começa a desenvolver habilidades e capacidades de administrar, por exemplo, dinheiro. Estamos falando de Mega Sena, muito dinheiro, então você começa a aprender a administrar pouco dinheiro, daqui a pouco um pouco mais de dinheiro, e tudo isso é aqui, um crescimento da sua maneira, da sua capacidade de administração e a sua capacidade de construção, porque a ideia é essa, é construir, é você ter a capacidade, a disposição de construir e não simplesmente sentar e falar, não, esse negócio de construir dá muito trabalho, leva muito tempo. Entende? O paralelo entre ganhar na loteria e ficar rico rápido, mas daqui 2 anos, que é o que acontece com a maioria, volta para o mesmo estágio, ou às vezes pior do que quando ganhou, ou você levar 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, a vida inteira para construir uma mentalidade, um mindset de crescimento, de construção, você entender que você precisa de construir a sua vida. O controle da sua vida tem que estar na sua mão. E um comportamento muito característico entre essas pessoas que acreditam que a vida leva a elas, que as coisas vão acontecer através de sorte, geralmente não acontecem. E quando acontecem, igual o caso dos ganhadores de loteria, geralmente elas se colocam no lugar de vítimas da sociedade. E a gente vê vítimas o tempo todo. Nesse momento que a gente está vivendo aí, nesse mundo que a gente está vivendo, eu observo muito isso. Muitas pessoas com um discurso de vítima, de minoria, de isso, e por causa disso e daquilo. Então, assim, de um modo geral, a vítima, ela não consegue sair desse lugar, a não ser que ela entenda que ela precisa de ir adiante, que ela precisa de construir a sua vida. Geralmente, as vítimas, elas deixam a vida levar elas, e quando elas chegam no ponto que elas estão,
elas não ficam satisfeitas com o que a vida deu para elas, porque foi isso que ela plantou, vamos dizer assim, né? E aí ela senta e chora. Ela senta e chora e começa a se vitimizar. E, na minha opinião, é um dos piores lugares que o ser humano pode estar, é no lugar de vítima. Porque uma vítima, não sei se você já observou ou se você convive com a vítima, dificilmente ela consegue sair desse lugar. Por quê? Porque tudo é culpa dos outros e tal. E aqui nós vamos falar, nesse vídeo nós falaremos sobre três características marcantes de vítimas. Eu citei 3, mas pode ter 4, pode ter 5, eu não sei. Mas aqui eu vou citar 3. E assim, a vítima, se ela for pensar, raciocinar, ela é vítima de quê? Ela é vítima de quem? Na minha opinião, vítima delas mesmas. Porque foi ela que se colocou no lugar. Foi ela que escolheu errado ou deixou de escolher e chegou aonde está. Então a responsabilidade é dela, não é de ninguém. E geralmente uma primeira característica de vítima, ela culpa os outros. Sempre quando você encontra uma vítima, ela sempre está culpando os outros. Ela sempre está culpando os outros. É o dedo apontando, a culpa é do meu marido, que não me deixa estudar. A culpa foi da minha mãe, que não me deixou estudar. Eu queria estudar e minha mãe não deixou, meu pai não deixou, meu marido não deixou, casei muito jovem. A culpa é dos meus filhos. Culpa os filhos, ao invés de ter um motivo, de olhar para os filhos e ver eles como um motivo para ela construir algo, para deixar para eles, não deixar dinheiro, mas deixar uma personalidade, a pessoa, o filho olhar para você e ver que você é uma pessoa que luta diariamente, incessantemente, para construir algo, para fazer algo, para prosperar, para seguir em frente. Então, muitas, ao invés de usar os filhos, o marido, a situação que vive, nasci na miséria e tudo, para construir, a partir dali, mudar a mentalidade, falar, não, eu vou construir, trazer para ela a responsabilidade, e a partir dali, buscar habilidades, características, buscar pessoas que estão seguindo para o caminho que ela quer, não. Ela culpa os outros. Sempre jogam a responsabilidade do insucesso, às vezes no governo, igual o momento que a gente está vivendo, um momento muito difícil. Eu vejo pessoas passando por momentos muito delicados, pessoas quebrando, pessoas falindo. Só que os campeões, vamos dizer assim, eles trazem para eles a responsabilidade. Não deu certo isso aqui, então eu vou mudar. Eu vou ajustar aqui e vou fazer diferente. E faz diferente, e vai em frente, e luta e continua. Por quê? Porque eles não se dão o luxo de sentar, de perder o precioso tempo dele, ao invés de ele estar construindo alguma coisa, está culpando outros, culpando o governo, culpando marido, esposa, patrão. Né? Tem muita gente que está perdendo o emprego e elas culpam o patrão, a responsabilidade é do patrão, e ela não olha para ela mesma, fala assim, e aí, eu tenho condição de ter um negócio próprio, de construir um negócio próprio, ou eu vou procurar um novo emprego? Não, ela fica ali lamuriando, querendo, justificando, enfim, culpando os outros, e na verdade o fracasso dessas pessoas não é justificado. Você vai justificar para quem? Uma vítima tem que justificar o que e para quem? Para mim, não. Para mim, não. Para mim, é historinha. A pessoa que vem, eu tenho algumas pessoas que às vezes vêm com essas conversas, com essas historinhas, e eu falo simplesmente que, quando eu falo, rapaz, isso aí é justificativa para você. Para mim, não. Para mim, isso é motivo. Para mim, isso é motivo para você fazer diferente. Então, uma segunda característica, elas justificam. Elas justificam os fracassos, elas justificam seus erros. Ao invés de assumir os erros, elas justificam os erros. É péssimo, isso é péssimo, essa característica. É péssimo. Se você tem essa característica de justificar os seus erros, tente mudar isso hoje, agora. Porque isso é péssimo para você. Porque enquanto você está justificando, você não está olhando para você, olhando para os seus erros
e buscando alternativas para melhorar isso, para mudar isso, para transformar isso. Entende? Então, a justificativa, as pessoas justificam com, mas quando eu trabalhava em tal empresa, em tal multinacional, eu ganhava bem, minha família era próspera, a gente viajava e tudo, hoje estou desempregado. Tá, tudo bem. Você quer voltar a ganhar o que você ganhava, ou mais? Você tem que ir atrás de um novo emprego. Ou você tem que ir atrás de construir alguma coisa. É como eu entendo, você precisa de construir a sua máquina de imprimir dinheiro. Senão vai ficar difícil, e vai ficar difícil, já está difícil e vai ficar mais difícil. Por quê? Porque o mundo mudou, o mundo é outro, as coisas mudaram, e se você ficar se justificando, olhando para trás e justificando o porquê, não tem motivo para você se justificar. Você tem que trazer para você, falar, não, tudo bem, até hoje eu vivi uma vida assim, 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 agora a minha realidade é outra. O que eu quero? Eu vou continuar? Não. Por quê? Não resolve. Não resolve você ficar justificando, buscando justificativa. E aí não adianta isso. Não adianta isso. Tem muitas pessoas que não conseguem, por exemplo, ter liberdade financeira, ter dinheiro suficiente para resolver as coisas dela, nem o básico, por exemplo. E ela coloca a culpa no dinheiro e fala assim, mas dinheiro não é tão importante assim. A meta não é tão importante assim. Às vezes você é empreendedor e aí você tem uma meta e você não consegue qualificar, o seu amigo do lado qualificou, você não. Ao invés de você aplaudir ele, reconhecer e reconhecer principalmente os seus erros, o que você deixou de fazer, aonde você poderia ter colocado mais força, aí você justifica, não é tão importante essa meta assim não. Já observou pessoas assim? Já observou pessoas que justificam dessa forma? Aí você pensa, você fala que o dinheiro não é importante, que a meta não é importante e tal, e começa a justificar. Imagina se você falar que a sua esposa ou o seu marido não é importante. Será que ele vai ficar junto contigo por muito tempo? Dificilmente. Da mesma forma, é as metas, é o dinheiro, é o carro, é a viagem. Enfim, pare de justificar. Não consegui bater a meta? Beleza, eu não consegui bater a meta, mas se você bateu, parabéns. Massa, maravilha, você merece, campeão. E você, continue lutando. Olhe para você e fale, o que eu deixei de fazer? Faz uma lista aí, deixei de fazer isso e isso. Mas seja honesto contigo, se você quiser mudar esse péssimo hábito de justificativa. Esse é o segundo hábito de vítima, né? O primeiro é culpar os outros, o segundo é justificar os seus erros e o terceiro é reclamar. Olha que trinca, né? Que trinca péssima. Que 3 péssimas companhias. Reclamar, justificar e culpar, responsabilizar os outros. Então, se você quer construir alguma coisa relevante para a sua vida, você tem que trazer para você a responsabilidade. Não tem justificativa e não tem culpados. Não tem justificativa e não tem culpados. E o péssimo, né? Isso aqui para mim, dos 3, eu acredito que são 3 péssimos hábitos, mas esse de reclamar, eu acho que é o pior dos 3. É o pior. É a pior das 3 companhias. É a pessoa que reclama. Por quê? Porque a pessoa que reclama, a gente parte do princípio que tudo que foca cresce. Isso é um princípio natural. Isso é uma lei natural. Tudo que foca, tudo que você concentra, cresce. Você já percebeu quando está doendo alguma coisa? Quando começa a doer alguma coisa, se você concentrar naquela dor, ela vai aumentando, 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 daqui a pouco você está no hospital. Isso é coisa da mente. Isso é uma lei natural. Então, tudo que você foca, cresce. Então, se você foca no problema, porque problema todos temos, ou não? Ou você acha que eu não tenho problema? Ou você acha que a pessoa mais importante, a pessoa que você mais admira, não tem problema? Claro que tem. Problemas diferentes, mas todos nós temos problemas. A diferença é como cada um de nós enfrentamos o problema. Como cada um de nós lidamos com esse problema. Alguns reclamam. Alguns reclamam. Porque, na minha opinião, é o péssimo, né? Das 3 companhias, essa é a péssima companhia. É a reclamação. Então, quando você reclama, você está focando o problema. Já parou para pensar nisso? Então, se você reclama, você está concentrando a sua atenção no problema. Seguindo
essa lei natural, tudo que você foca cresce, daqui a pouco você está atolado em problemas, e você vai falar assim, mas como é que eu consigo viver? Como é que eu consigo focar em outra coisa se eu só vejo problemas? Meu amigo, minha amiga, tem solução. Aí do seu lado, se você tirar o foco do problema e olhar, nem que seja pequenininho, tem uma solução. Tem uma solução. Tem uma solução para qualquer problema. Para o problema mais difícil, os piores, tem uma solução. E se você identificar a solução e começar a focar na solução, buscar alternativas para você resolver os problemas, eu tenho certeza, como eu estou vendo essa luz acesa aqui, que você vai resolver todos os problemas. Por quê? Porque você vai tirar o foco do problema e passar o foco para a solução. E quando você encontrar essa solução, você vai trabalhar dia e noite, tempo que for necessário para você resolver todos os seus problemas, porque tem solução. Para tudo tem solução, só não tem solução para né? Um problema, vamos dizer assim, que é a morte. Não tem solução. A gente tem que entender isso de maneira natural. Tudo o que a gente tem certeza na vida, nessa vida, é a única certeza que nós temos nessa vida, é que nós vamos morrer. Eu e você, nós morreremos um dia, que não seja hoje, nem daqui nos próximos 200 anos, né? Mas isso é uma certeza. Para a morte não tem jeito. Na hora que ela chega e pronto, acabou. Chega para mim, chega para todo mundo. Mas, fora isso, tem problema para tudo. Problema financeiro você pode resolver. Problemas terríveis. Eu lembrei que agora do Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, teve uma época que ele perdeu tudo e estava devendo 300 milhões de dólar. E ele andando na rua nessa condição e viu um mendigo pedindo uma esmola. Ele olhou para aquele mendigo e falou assim, eu estou 300 milhões atrás desse cara. Quem é Donald Trump hoje? Entende? Você pode mudar, nós podemos mudar, mas precisa, primeiro, parar de reclamar, parar de focar no problema e começar a focar na solução. A solução é abrir um negócio próprio, você perdeu o seu emprego e sobrou alguma coisa aí, comece com um negócio próprio que seja, sei lá, vendendo qualquer coisa, fazendo qualquer coisa e vai crescendo. Daqui a pouco você volta, você monta, às vezes você perdeu o seu negócio aí, sei lá, você investiu 200 mil e você perdeu 200 mil, mas sobrou 500 reais na sua mão, começa um negócio com 500 reais e vai crescendo. Daqui a pouco você tem um negócio de 200 mil ou mais. Por quê? Porque se você ficar parado, focado no problema, você vai abraçar esse problema e não tem ninguém nesse mundo que vai conseguir te ajudar. Ninguém pode te ajudar a não ser você mesmo. E uma dica é, se você convive com alguma pessoa negativa, evite. Sabe por quê? Porque ela tem um problema para cada solução. Você chega com a solução, ela tem um problema na ponta da língua. Você conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim. E o que a gente pode fazer? Se for pessoas próximas da gente, como é que faz? Você vai separar do seu marido? Vamos dizer que ser a pessoa negativa seja o seu marido, ou seja a sua esposa. Você vai acabar com o seu casamento por causa de uma situação dessa? Não. Você vai buscar ser luz. Não é isso? Você buscar ser luz não é querer mudar ele, porque ninguém muda ninguém. Ah, você tem que mudar porque você tem que transformar? Não. Ninguém muda ninguém. Mas você pode mudar você mesmo. Você pode mudar você mesmo. Então, você mudando, você se torna luz. E luz nas trevas não tem como. Na hora que liga a luz, um quarto escuro. Você chegou num quarto escuro, ligou a luz, não tem como. Não tem espaço para treva. Não tem espaço para escuridão. Clareia e pronto. Então, a partir de hoje, comece a ser luz. Se você ainda brilha pequenininho, não esquente a cabeça. Continue focando na solução. Porque daqui a pouco a sua luz vai estar grande, todas as pessoas vão ver de longe, vão ver, lá o fulano ou a fulana, ela é uma pessoa que é luz, e automaticamente as pessoas que você conhece vão se iluminando também com essa luz que você está radiando. Então, cuidado com isso, cuidado com as pessoas que você ouve, cuidado com as pessoas que você convive, cuidado com o tipo de notícia que você escuta. Por quê? Porque às vezes é uma pessoa negativa e você começa a escutar aquele ali, daqui a pouco você está igual. Ou pior do que uma pessoa negativa. Então, se você puder, se afaste das pessoas negativas, Elas não acrescentam nada.
Elas não acrescentam nada. De um modo geral, elas não acrescentam nada. É igual se você conhece, sabe que uma pessoa está com conjuntivite. Sabe o que é conjuntivite? Aquela coisa que coça o olho. Então, se você sabe que uma pessoa tem conjuntivite, dificilmente você vai lá abraçá-la. Por quê? Porque você sabe que a probabilidade de você pegar conjuntivite é muito grande, porque é contagioso. O pensamento negativo também é contagioso. É como se fosse uma conjuntivite mental. Entende? Então, assim, se você puder, afaste dessas pessoas, porque você não ganha nada, não acrescenta nada para a sua vida. E o que você pode fazer é ser luz para clarear essas mentes escuras. E um exercício, topa fazer um exercício? Você está aqui no vídeo até agora, assistindo o vídeo, vou deixar um exercício aí para você. Fique 7 dias sem reclamar. Tenta. Se você é uma pessoa que tem o hábito de reclamar, claro. Na verdade, de um modo geral, todos nós temos isso, né? Essa síndrome de menino pequeno, menino birrento, sabe? Quando as coisas não dão certo, não deu certo. Tanto verbal quanto mentalmente. Vale a pena você esforçar, porque automaticamente você está forçando o seu cérebro para identificar as reclamações e automaticamente você vai ficando livre delas, porque, como eu disse, quando você reclama, você foca no problema. E esse exercício é para você aprender a focar na solução, porque a solução é que vai fazer toda a diferença. É a xícara de não e o caminhão, não. O caminhão de não e a xícara de sim. O que faz a diferença são os sims, não são os nãos. Então os não são os problemas, vamos dizer assim. E os sim são as soluções. Então você tem que focar na solução. E às vezes você pensa assim, mas eu quero, por exemplo, montar um negócio, eu estou pensando e quero montar um negócio. E existem 3 níveis de querer. Eu dei 3 características, né, de vítima, de reclamar, de justificar e de colocar a culpa nas pessoas, mas também existem 3 níveis de querer. Você quer mudar de vida? Diante de tudo que você ouviu, você quer dar um novo rumo para a sua vida? Você quer fazer diferente? A partir de agora, nós estamos no primeiro mês do 2º semestre. Eu não sei em que época que você está assistindo esse vídeo, mas nós estamos no primeiro mês do 2º semestre de 2020. Mas independente da época, você pode começar agora. Você pode começar agora a fazer alguma coisa para você sair dessa situação que você está. Aí você diz assim para mim, não, eu quero. Então, anota aí. 3 níveis de querer. O primeiro é simplesmente você dizer, eu quero ser. Quero ter meu negócio próprio, quero ser um líder melhor, quero ser um pai melhor. Não é suficiente. Apenas querer não é suficiente, porque é como se você estivesse falando assim, eu vou aproveitar todas as oportunidades que caírem no meu colo. E como é que você entende que uma pessoa vai estar esperando cair no colo? Sentada, igual eu tô aqui agora, né? Pessoa sentada esperando as coisas caírem no colo. Então, se cair no meu colo, eu quero, eu vou aproveitar. Então, esse é o primeiro nível de querer. Não é suficiente para você realizar nada. Simplesmente querer não é suficiente para você realizar nada na sua vida. Nada. Se você ainda não tem consciência disso, é só você analisar, é só você pensar. Quando você quis alguma coisa, se a coisa aconteceu. Porque não é assim que funciona. Porque automaticamente quando você senta e espera as coisas caírem no colo, é bem provável que você vai morrer esperando, né? Porque as coisas não, as oportunidades elas estão passando, mas você precisa de levantar e pegar, agarrar a oportunidade. Então, não é suficiente para você realizar nada na sua vida, simplesmente você dizendo que quer. O segundo nível é você escolher. Não, eu quero e eu escolho. Eu escolho, sei lá, bater o nível, bater a meta, criar um negócio, desenvolver um negócio. Isso implica em decisão. Então você escolheu, está decidido. E decidir elimina todas as alternativas. Então quando você decide, por exemplo, por montar um negócio. Aí você já sabe o que é. Então, as outras alternativas, por exemplo, trabalhar para os outros, arrumar um emprego, você já eliminou ela. Então, você quer e você está decidido a
montar um negócio próprio, você está decidida a não trabalhar mais para os outros, você está decidida a fazer isso, também ainda não é suficiente. Você querer e estar decidido também não é suficiente. O terceiro nível é o comprometimento. Então, primeiro, você quer, não é suficiente para construir nada, você querer. Segundo, eu decido, a decisão é importante porque você elimina as outras alternativas, mas o que vai fazer a diferença é o comprometimento. Quando você se compromete, eu me comprometo com essa meta, eu me comprometo com esse sonho, eu me comprometo a perseguir até conquistar os meus sonhos, que seja qual for. Quando você se compromete, você diz para você que você vai fazer incondicionalmente. Incondicionalmente, essa é a palavra, incondicional. Quando você decide fazer, decide, compromete e escolhe eu quero, e você decide e coloca incondicionalmente, isso aí faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Por quê? Não sei se você já ouviu uma história que conta que um comandante chega com a tropa dele embarcada num barco e atraca o barco, desembarca a tropa. Quando a tropa está em terra firme, o que o comandante faz? Ele vai lá e afunda o barco. Ele vai lá e afunda o barco. O que os soldados e até o próprio comandante entende quando ele vê o barco afundando? Que ele está chegando para uma guerra. É matar ou morrer. É vida ou morte. É tudo ou nada. O comprometimento, ele te dá essa alternativa. A sua mente, ela tem que trabalhar nessa frequência. Ou é aqui para ser o que for, que seja o negócio que você quer montar, enfim. Não estou falando para empreendedores, então vamos falar de negócio, né? Então, ou é esse negócio aqui, ou eu vou morrer tentando. Entende a diferença? Quando você se compromete, a diferença de querer e a diferença de decidir. Então, se você está disposta a fazer alguma coisa para mudar a sua realidade, para desenvolver habilidades novas, para construir um negócio grandioso, gigantesco, não interessa o tamanho, se é grande ou se é pequeno. Às vezes o que é grande para mim é pequeno para você, o que é pequeno para você é grande para mim. Mas não tem como você construir nada, você ter o controle da sua vida, se você não se comprometer a fazer o que tem que ser feito pelo tempo necessário. Porque isso vai fazer toda a diferença. E lembre sempre dessa palavra. A palavra-chave é incondicional. Quando você se compromete, você incondicionalmente, você vai lutar, perseverar até conquistar. E eu tenho certeza que se você chegar a esse nível de se comprometer, você vai conquistar tudo. E aí, está disposto? Está disposta a se comprometer, a fazer o que for necessário, a queimar o barco, afundar o barco e enfrentar o que tiver que enfrentar sem pensar, sem alternativa de voltar, porque quando você afunda o barco, a volta, como é que você faz? Vai voltar nadando, nesse caso? Vai cair, jogar a arma e pular no mar e voltar nadando? E aí? Então, quando você queima o barco, quando você afunda o barco, na sua cabeça, a informação que tem é tudo ou nada. Eu vou vencer. E quando você coloca isso, quando você se compromete nesse nível, com certeza você vai conquistar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você está assistindo aqui até agora é porque você gostou. Se você quiser e puder, deixa aí um comentário de que você gostou, de que você está gostando, de sugestão de algum tema específico que você quer que eu faça um vídeo, que eu grave um vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixa
o joinha, ative as notificações, porque eu estou sempre trazendo novidades sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre mindset. E eu te encontro no topo. Eu te encontro no topo porque é para lá que estamos indo. Tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.